Bom, então, hoje eu resolvi fazer nessa live um pouquinho diferente. Eu já venho trazendo ao longo dos últimos meses, fazendo lives falando sobre dificuldades, né? Sempre está vindo dificuldades. 5 dificuldades que atrapalham no relacionamento amoroso. A pessoa ter um relacionamento amoroso. 5 dificuldades que atrapalham a pessoa ter um bom relacionamento de casal. Semana passada mesmo, eu e a minha querida amiga Ariana fizemos uma live, né? Eu fui convidado no canal dela, no perfil dela, melhor falando, e falando sobre dificuldades também. E aí eu pensei para essa semana em fazer algo diferente. Ao invés de falar das dificuldades, eu quero falar das soluções, das posturas que fazem a gente sair desse lugarzinho de menos para ir para um lugar de mais, né? Seja para quem está no relacionamento, seja para quem ainda não está no relacionamento, ok? Então o que eu vou falar aqui hoje e na próxima semana, que já fica o meu compromisso para a próxima semana, para a próxima quarta-feira, é para quem está solteiro, para quem está namorando, para quem está casado, para quem está enrolado, né? Para quem está viúvo, e por aí vai, para todo mundo, ok? Vamos lá? Então, a primeira postura que eu trouxe, que eu quero falar para vocês hoje, é o seguinte. Uma coisa que ajuda muito, mas muito na relação de casal é o quê? Olhar para dentro de si. É você investigar dentro de você o que está acontecendo que te impede ou te atrapalha ou dificulta você de viver o teu relacionamento de casal. Olhar para os teus nós, né? Nó de nó, não é nós de primeira pessoa do plural, né? Os nós, os enganchados, né? Os emaranhados que a gente carrega, que a gente trouxe ou da nossa ancestralidade ou da nossa própria vivência interior, que impedem da gente viver algo bacana, né? Por quê? Por que olhar para dentro de si? Porque, infelizmente, nós estamos mais acostumados a fazer o quê? A olhar mais para fora, não é? E aí, o Jung tem aquela frase que é bem bacana, né? O Carl Gustav Jung. Quem olha para dentro, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda, né? Então, ao invés de ficar culpando o outro, ao invés de ou se vitimizando da vida, pelos insucessos, pelos fracassos, em vez de ficar na postura do coitadinho de mim, né? Ou em vez de esperar um milagre externo, esperar que o Messias desça do céu e diga agora sim, eu vou te trazer um homem ou uma mulher para você se relacionar, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa investigar dentro da gente. Essa é uma postura, e não é à toa que eu coloquei como a primeira postura, é a que mais ajuda a gente a sair do menos para o mais. É impossível você entrar no relacionamento, aliás, você estar no relacionamento satisfatório sem olhar para dentro em algum momento. Porque pode até começar bem, como começa sempre, né, gente? Vamos combinar, todo começo de relacionamento, de namoro principalmente, é uma maravilha, né? Naquela fase do encantamento, nos 2 primeiros meses aproximadamente, é só encantamento, é só alegria, é só amor, é só tesão, é só paixão, é tudo de bom, né? Mas e depois? E depois que sai da superficialidade, o que acontece? O que começa a acontecer? Começa que a relação começa a degradar, a relação começa a dar errado, as pessoas começam a se enxergar como elas são. Aí aquele espelho, lembra que eu falo muito aqui, aquela coisa do espelho, de um refletir o outro, aquilo ali eu vou começar a enxergar no outro o que eu tenho em mim que eu não gosto, e vou querer fazer o quê? Repelir. E tantas outras questões que aparecem, né? Tantos outros problemas. Mas se eu olho para dentro de mim, né? Se eu busco esse olhar, esse autoconhecimento, que é algo que eu falo muito aqui, e é o que a constelação é,
uma ferramenta de autoconhecimento, dentre outras que existe, se eu olho para dentro de mim, o que acontece? Aí eu posso modificar e me ajudar e ajudar o meu relacionamento. Porque, por exemplo, eu posso parar de projetar no outro aquilo que eu não tive com o meu papai ou com a minha mamãe, né? Eu posso deixar aquela minha carência, eu posso lidar com aquela minha carência a partir de mim mesmo. Eu posso olhar para a minha criança interior, ferida, se tiver ferida, para sarar essa ferida dela, curar essa ferida dela dentro de mim mesmo e não projetar do lado de fora, através de um vício, de uma compulsão e por aí vai, de uma traição, né? E por aí vai. Então a primeira postura que mais ajuda, e eu quis botar logo mesmo no topo, não quis nem botar lá no meio, já começar falando dela, é olhar para dentro de si. Olhem para dentro de vocês. Não tenham medo. Eu sei que olhar para dentro da gente dá um medo do diacho. E é por isso que a maioria das pessoas fogem do autoconhecimento. Porque não é fácil se deparar com as nossas feridas, com os nossos traumas, com as nossas crenças. Mas se você não fizer esse olhar, se você não ultrapassar essa barreira inicial, as coisas só tendem a piorar. E quando você consegue passar essa barreira inicial, aí você vai ver que toda aquela dor inicial, todo aquele medo, todo aquele receio e tudo mais que traz, todo o desconforto que traz aquele primeiro olhar, é pouco perto do ganho que você vai ter ao mudar, ao olhar e identificar aquilo que precisa ser mudado e melhorado e sei lá. Beleza? Ok? Então, essa é a primeira postura. Falei até rápido, né? Podia até falar mais, mas também não vou ficar reinventando a roda porque eu não sou desses, né? Eu não curto reinventar a roda. Mas a primeira postura, então, é essa. Olhar mais para dentro de si. Tá? E hoje, gente, vamos combinar, né? O mundo está uma maravilha nesse aspecto. Pode estar uma porcaria em vários outros. Mas nesse aspecto do autoconhecimento está show de bola. Nunca a humanidade teve tantas oportunidades de se autoconhecer, tem tantas ferramentas de autoconhecimento como hoje. Nunca a humanidade teve e tem a oportunidade de dar um salto quântico como tem hoje, né? Muito graças à internet, muito graças às redes sociais, né? Mas também ao longo dos estudos, das coisas que vêm acontecendo, das abordagens que vêm sendo trazidas e criadas ao longo dos últimos 40 anos. Então não tem desculpa, sabe? A desculpa de eu não consigo, não tem desculpa não. Hoje quem tem um aparelhinho desse, eu estou falando com vocês do meu telefone, é capaz de olhar tudo, de saber tudo, de encontrar tudo. Basta jogar no Google, autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento. Ou então ir procurar algo mais específico já. Constelação familiar, pathwork, microfisioterapia, acupuntura, hipnose clínica, e aí psicoterapia, psicanálise e um mundo de coisas. Ou procurar autores. Então não tem desculpa, gente. A desculpa quem usa desculpa para não olhar para dentro de si está perdendo tempo e mais, está perdendo uma oportunidade imensa de ser feliz de verdade dentro do seu relacionamento. Beleza? A segunda postura que eu quero trazer tem muita ligação com essa primeira postura, né? Que é a postura do olhar para dentro de si. A segunda postura é ser mais autorresponsável. Ou seja, parar de botar o dedinho para fora e colocar o dedinho apontando para si. Gente, vamos combinar uma coisa. Se a vida da gente não tá essas Coca-Cola toda, eu diria que 99% tem a ver conosco mesmo. Nós somos responsáveis por 99% dos problemas da nossa vida. Sabiam? Então, não adianta culpar Bolsonaro, não adianta culpar o governador do estado, e quem é do Rio de Janeiro aqui, meus pêsames, que vocês estão passando por uma grande dificuldade, né? Aliás, continuam passando, né?
Não adianta, não adianta apontar o dedo para o prefeito, para o síndico, para o chefe, para o subordinado, para os pais menos ainda, para o filho, para a companheira, para o companheiro. Você tem a sua responsabilidade no que está acontecendo, em tudo que está acontecendo no mundo. Tudo! Guilherme, até no coronavírus eu tenho responsabilidade também. Mas eu não vou falar disso porque senão, né, vai virar uma... vou fugir muito do tema. Mas até no que está acontecendo no mundo em relação ao coronavírus, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Mas vamos trazer para o relacionamento amoroso, que é o objetivo da live aqui, né? No relacionamento amoroso, gente, não se enganem. Numa relação a dois, cada um tem 100% de responsabilidade pela sua parte. Guilherme, não é 50-50? Não, é 100-100. O Guilherme e a Thaís têm 100% de responsabilidade. O Guilherme tem 100% de responsabilidade, a Thaís tem 100% de responsabilidade. Né? Para quem é novo aqui, para quem não sabe, Thaís é minha esposa, tá? Eu sei que tem muita gente nova chegando no perfil e sejam bem-vindos, só fazer esse parênteses, né? Então, é 100-100. Então, se algo está dando errado no meu relacionamento com a Thaís, como é que eu estou contribuindo com isso? O que eu estou fazendo de errado? Qual é a minha postura equivocada? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso olhar dentro de mim? É a falta de equilíbrio? Eu estou excluindo alguém? Eu estou fora do meu lugar? Eu estou despejando a minha raiva de uma forma inadequada? Eu não estou olhando para as necessidades dela também? Eu estou olhando só para o meu umbigo, de uma forma egoística, doentia, negativa? Lembrando que tem dois tipos de egoísmo, né? O egoísmo saudável, aquele que eu olho para mim e digo, eu vou olhar primeiro para mim, para me cuidar, depois eu ajudo você. E tem o egoísmo doentio, não saudável, né? Que é aquele egoísmo que diz, eu estou em primeiro lugar e o resto que se exploda, para não dizer aquela palavra com F, aquele palavrão, né? Então, essa postura é uma postura de um egoísmo doentio, onde eu só olho para mim e não quero nem saber dela. Então, eu tenho responsabilidade por isso. Mesmo se eu cometer um erro, por exemplo, também, ela também tem responsabilidade nesse erro. Então, às vezes, né, quem aqui nunca passou por um problema no relacionamento, onde o parceiro ou a parceira vem com reiteradas posturas ou condutas inadequadas, e a pessoa, e eu, né, que sou o parceiro ou a parceira, olho para aquilo e não faço nada. Não digo nem assim, olha, cuidado. Não, vou deixando aquilo ali, né? Vou deixando aquilo passar, faço de conta que não estou vendo, faço de conta que não sei o que está acontecendo, e aí só quando estoura a bomba, aí vem, poxa, mas faz tempo que eu venho observando que tu tá diferente, que tu tá isso, tu tá aquilo, mas eu não queria te dizer nada. Por que não disse nada também? Ou por que não tomou uma postura diferente? Por que não tomou alguma ação diferente? Por que não chamou para uma conversa? Né? Vamos falar um pouquinho aqui de traição, né? Então, quantos casais acontece do casal, do parceiro, saber que o outro está traindo, está tendo uma relação extraconjugal, o outro sabe, porque, gente, vamos combinar, né? A gente sabe quando está acontecendo alguma coisa errada, né? E aí, mas a pessoa prefere não olhar para isso, ela prefere não acreditar, ou ela prefere fazer de conta que não está vendo para aquilo. Mas aí deixa aquilo ali se transformar no que seria um pequeno caso extraconjugal, se transforma numa segunda parceira, ou num segundo parceiro. E aí? Guilherme, a culpa é do outro? Não, a culpa não é do outro não que deixou isso acontecer, né? A responsabilidade é de quem foi procurar o outro. Mas o outro, o que está sendo traído, se ele poderia ter feito algo e não fez, ele também paga um preço. Ele também tem a sua responsabilidade, né? Isso eu estou trazendo um viés um pouco diferente do que eu falo normalmente. Porque normalmente o que eu digo é o seguinte, quando alguém trai o outro, a pessoa que foi traída, ela também contribuiu para aquilo, de alguma forma. Seja porque ela é uma filhinha do papai ou um filhinho da mamãe, que está atraindo um filhinho do papai ou uma filhinha da mamãe, seja porque ela não está dando atenção para o relacionamento,
está olhando mais para os filhos, por exemplo, ou por outras tantas questões. Mas eu vou sair um pouquinho, porque também o foco aqui não é falar de traição, né? Eu uso esse exemplo porque ele é mais fácil. O certo é que, gente, nós somos responsáveis, autorresponsáveis. Nós temos a nossa parcela. Se eu assumo a minha parcela de responsabilidade no insucesso, no problema, na dificuldade que a gente está tendo no casal, com o meu casal, no meu relacionamento, que eu quero dizer, fica mais fácil de encontrar a solução. Fica mais fácil de resolver. E quando você não sabe mesmo o que está acontecendo, me perguntaram aqui. Bom, aí eu só trouxe aqui um exemplo, né? Mas cada caso é um caso. Quando não sabe o que está acontecendo é porque talvez, eu nem sei falar, acho que é porque não é para saber, ou sei lá, eu não vou comentar isso aqui não. Tem casos e casos, né? Tem vezes realmente que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que quando tem algo errado no relacionamento, por mais que a gente ache que esteja tudo bem, por mais que a gente não consiga enxergar com esses olhos, mas a gente sente a distância, a gente sente uma certa frieza, a gente sente uma indiferença, a gente sente uma diferença no toque, no olhar. Eu acho que só não percebe quem está muito, sei lá, fora da realidade ou muito voltado para outras questões, né? Pode ser também, tá? Então, se eu sou autorresponsável, se eu olho sempre para a minha parte de responsabilidade no que está acontecendo de bom e de ruim, então a probabilidade de consertar ou de arrumar ou de reverter o que não está dando bem, o que não está indo bem, é muito maior do que se eu ficar só o quê? Acusando o outro, né? Bom, e fora que, vamos combinar, né? Para um relacionamento a dois não tem nada mais desgastante, não é, Thaís? Do que o outro ficar dizendo assim para o outro, a culpa é tua, tu não faz isso, ou tu faz aquilo, ou tu é assim, ou tu é assado. Cara, isso é muito ruim, né? Quem nunca passou por isso aqui, né? A gente acaba se achando assim, aí dá vontade de dizer assim, mas se eu sou tão ruim assim, o que está fazendo comigo? Por que não procurar uma coisa melhor? Né? Dá vontade de dizer isso, não dá? Então, ao invés de ficar só jogando para o outro a responsabilidade do relacionamento, que tal olhar para a sua parte e fazer o que precisa fazer também para mudar? Tá? Beleza? Gente, só fazendo um parêntese aqui. Não, ainda não falei de ciúme não, e nem vou falar nessa live de ciúme. Essa live aqui não vou tocar nesse assunto, tá? Posso fazer numa outra live. Gente, que tal em breve, isso aqui é uma coisa que eu vou falar que a Thaís nem imagina que eu ia falar, porque é uma surpresa, mas que tal em breve eu fazer uma live, eu e a Thaís junto para falar de relacionamento de casal? Não, meu amor, não foi indireta para você não, só uso o teu nome porque eu sei que tu tá me assistindo, né? Mas que tal em breve fazermos uma live, eu e a Thaís, já que ela comentou aqui e não foi de graça, que tal, o que vocês acham de fazer uma live, eu e ela, pra gente falar um pouquinho de relacionamento de casal, né? Então, a gente que vive esse relacionamento, os dois têm conhecimento da abordagem sistêmica. Eu já faz um tempo que eu quero trazer ela para cá para fazer live comigo, né? E ela fica toda, né, girl. Fica aqui o convite, viu, Thaís? Fica aqui o convite para todo mundo ver. E eu, se fosse vocês, ia no perfil dela e fazia pressão, mandava mensagem para ela, para ela trazer a visão dela, né? Beleza, vamos voltar, porque senão não vai dar tempo, né? Eu também, eu quero muito que isso aconteça, mas depende de mim, depende dela, né? Mesmo falando que algo está diferente, mas a pessoa não muda. E aí, a pessoa não está disponível? Bom, aí nesse caso, isso é um dos tópicos que eu vou falar, talvez não provavelmente não nessa live, na próxima, da semana que vem, tá? Eu vou falar um pouquinho disso aí também, tá bom? Tu vai pensar nada, mulher. Olha o povo aí fazendo lobby, cheio de besteira. Grava faz uns reels, faz uns vídeos tão bacanas e não quer sentar aqui do meu lado pra gente conversar um papozinho descontraído,
né? Vamos lá. A terceira postura, a terceira postura sistêmica que ajuda muito também na relação de casal, gente, é deixar o passado no passado. Deixar o passado no passado. O que significa isso? E esse tópico também está muito ligado ao tópico 2, a segunda postura, que é ser mais responsável, e principalmente olhar mais para dentro de si, que é a primeira postura que eu trouxe, né? Gente, ajuda muito, mas muito mesmo, a gente entrar numa relação ou ficar numa relação deixando o passado no passado, né? Traz leveza, traz alegria, traz vitalidade, traz prazer, traz tanta coisa boa deixar o passado no passado, né? Agora imagina entrar num relacionamento você, com aquele catatal de dificuldade, aquele monte de coisa, aquela mochila enorme, sabe aqueles mochileiros que vão lá para o Everest, que levam um monte de coisa nas costas? Imagina você entrar num relacionamento já assim, trazendo um monte de coisa no passado. Tudo ainda por ser arrumado, muita bagunça. Então, gente, ajuda muito se a gente procurar olhar para dentro de si para deixar o passado no passado. Se livrar dos conflitos, se livrar dos traumas, especialmente dos traumas e conflitos familiares. Não trazer aquela rixa ou aquele ranço dos conflitos, das brigas, dos desentendimentos que a gente vivenciou lá atrás com os nossos pais ou com os nossos avós ou com quem quer que seja, deixar isso para trás. Só que para fazer isso, não é só simplesmente dizer assim, pronto, vou deixar o passado no passado, vou resetar aqui e acabou. Não é isso? É assim que funciona? Nem na hipnose consegue fazer isso, apagar o passado, né? Quem conhece hipnose sabe o que eu estou falando, né? Eu já fiz um curso de hipnose, um curso online, e o professor dizia assim, tem gente que já me procurou para dizer assim, eu quero esquecer meu ex, por exemplo, né? Não dá, né? Porque é algo que faz parte da vida, do passado. Então, deixar o passado no passado não é esquecer, não é apagar, não é eliminar e principalmente não é excluir. Deixar o passado no passado é ressignificar tudo aquilo que aconteceu lá atrás para caminhar mais leve no presente. É se resolver com o papai, com a mamãe, é se resolver com o ex, eu ainda vou falar disso aqui, tem um tópico para isso. É se resolver com os ex, é se resolver com os filhos, né? Porque quando os filhos crescem, né? Aí vem a música de novo do Renato Russo, né? São crianças como você, é que você vai ser quando você crescer. Isso ele falando em relação aos pais, né? Então, os filhos, quando tem filhos que quando crescem, né? Trazem à tona suas dificuldades com seus pais, as cobranças e pá, né? Então, limpar tudo isso, resolver com os filhos, buscar ajuda. Isso aqui eu vou falar, eu vou dar spoiler das próximas posturas, né? Mas deixar o passado no passado significa ressignificar, significa mudar o olhar, significa reconciliar, principalmente reconciliar. Ninguém consegue andar por essa vida com mais leveza sem estar reconciliado com o seu passado. Ninguém, né? Tem pessoas aqui dizendo, fulano toda briga joga questões do seu parceiro, como é que é? Ele já fica jogando na minha cara o meu passado e tal. Não funciona. Eu já fui assim, sabe? Lá atrás, quando eu era bem maturo, bem mais do que eu sou hoje, não que eu seja um posto de maturidade, tá? Mas quando eu era bem mais imaturo nos meus relacionamentos anteriores, alguns deles, eu tinha muita raiva do passado das pessoas e ficava também fazendo isso, e ficava com ciúminho, velho, besta. Mas nem disso que eu estou falando, nem de ex que eu quero falar aqui nesse tópico.
é de olhar para as nossas dores. O que eu quero trazer nesse tópico é preciso que a gente olhe para as nossas dores, transforme essas dores. Eu ia usar a palavra cure, mas eu vou usar transformar. Transforme essas dores, transforme ela em coisas positivas, em incentivo para fazer melhor, para que a nossa relação atual, que é a melhor relação que a gente tem, é a que a gente está vivendo hoje, e se não está vivendo relação hoje é porque ainda não está preparado e está tudo certo, para que a relação de hoje ou aqui virá seja muito mais tranquila, para que a gente possa se aproveitar, eu e o outro, ou eu e a outra, de uma maneira muito mais gostosa, muito mais prazerosa para ambos, né? E se o parceiro quiser contar sobre o passado? Então, boa pergunta. Algum tempo atrás a gente colocou um trecho do Bert, né? Ele falando que o que acontece entre os parceiros anteriores não deve ser revelado, não deve ser exposto. Então é assim, o que aconteceu entre eu e as minhas parceiras, o que aconteceu entre a Thaís e os parceiros anteriores dela deve ficar entre eles e deve ficar comigo entre elas. Acabou. A gente não deve falar sobre o passado, especialmente intimidade. Gente, não dá para comparar, cada ser humano é de um jeito. E mesmo para que diabo que eu vou querer saber o que aconteceu, como é que era o beijo de fulano, o que ele fazia ou deixava de fazer com Thaís, ou a Thaís comigo e com o que aconteceu no passado? Para quê? Para gerar ciúme? Para ficar comparando? Isso é coisa de criança, né, gente? Vamos combinar, né? Se já contou, cara. Fica para a próxima, né? Para o próximo relacionamento, já sabe que não fala nada, né? E se ainda continua no relacionamento, esquece, passou. Deixar o passado no passado. O que a gente fez de errado lá atrás não tem como a gente mudar. Tem como a gente mudar o quê? O presente e o futuro. É isso, gente. Se eu não consigo deixar o passado no passado, nada feito. Né? Ok? E aí, o próximo tópico que eu quero falar agora tem relação direta com esse tópico que eu acabei de falar, que é deixar o passado no passado. E aí vai parecer um pouco incongruente ou um pouco paradoxal, mas é isso mesmo. O próximo tópico a próxima postura é dar um lugar no coração ao passado. Pô, Guilherme, mas tu acabou de dizer que é para deixar o passado no passado. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que dar um lugar no meu coração ao passado? É isso mesmo. Mas aqui, eu estou falando especificamente dar um lugar no coração ao passado em relação aos ex. Lá vai o Guilherme falar de ex, ou coisa chata. Gente, mas isso é uma coisa que dá muito problema no relacionamento, vamos combinar, né? Apesar de que aqui não é para falar de problema, para falar de solução, mas vamos combinar que muitos casais têm problemas entre si porque não sabem lidar com suas experiências do passado, suas parcerias anteriores, tanto de um lado quanto do outro. Não é isso? Então, dar um lugar no coração ao passado, né, ao ex, é algo extremamente necessário porque ajuda de novo a relação atual a ficar mais leve, a ficar mais tranquila, a ficar mais tudo de bom. Porque afinal de contas, o que aconteceu no passado ficou no passado, mas só porque aconteceu o que aconteceu lá no passado, hoje eu sou uma pessoa melhor, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais livre. E isso muito graças ao que eu vivi no passado com outras pessoas. Então é aquilo que eu até falei, isso aqui eu sei que eu falei na live com a Ariana, na semana passada. A outra pessoa, ela me ajudou muito. Ela me ajudou a ver, por exemplo, facetas minhas que eu não acho muito lisonjeiras, ou não achava muito lisonjeiras. Ela me ajudou a ver que certas posturas minhas eram muito inadequadas, muito erradas. Então, bora mudar daqui pra frente. Eu já falei sobre isso em outras lives, né? Eu tive parceiros que me ajudaram muito a olhar para coisas espinhas, que eu disse assim, não, isso aqui eu tenho que mudar. E fui procurar, né? Então, numa relação a dois, eu preciso entrar nessa relação a dois
minimamente reconciliada e com o passado, com o meu passado, e com as pessoas do meu passado, com um lugar no meu coração. Mas esse lugar no coração, né, gente, bora combinar aqui, não é para ficar trocando mensagenzinha com o ex, não é para ficar mandando mensagem de aniversário ou coisas do tipo com o ex ad infinito, a não ser que esse ex seja pai ou mãe de filhos que vocês estiverem juntos, aí tudo bem, eu acho que é até salutar ter uma boa relação com o ex quando tem filhos em comum. É o desejável, né, gente? É o mínimo que se pode esperar, apesar de não acontecer muito, né? O mais comum é que cada um, mesmo com filhos, vá para o seu canto. Mas, por exemplo, se não teve filhos, se o ex é fruto só de um namoro, então deixa o outro viver a sua vida e vai viver a sua. Deixa o passado no passado, mas com um lugar no coração. E esse lugar no coração que a gente fala é um lugar de respeito e um lugar de gratidão. São posturas de respeito e de gratidão. Respeito por tudo que foi vivido lá atrás, respeito por toda a história, né, que foi construída e que demorou um certo tempo, e gratidão por tudo que aprendeu, gratidão por tudo que foi vivido, por exemplo. Agora, quando entra no relacionamento com o ex excluído do coração ou os ex excluídos do coração, pode ter certeza que pode dar muito problema. Pode ser até que você atraia relações, pessoas bem parecidas com o ex ou com um dos ex, que é justamente uma forma da vida de mostrar assim, aquilo ali precisa ser revisto, aquilo ali precisa ser revisto não, aquilo ali precisa ter uma despedida do jeito certo, aquilo ali precisa ser ressignificado dentro de você, senão eu vou continuar te trazendo algumas situações que é para você se ligar, tá? Verdade que os relacionamentos extraconjugais vêm para ajudar o casal a se acertarem? Putz, uma excelente pergunta. Eu vou responder porque a gente está com um tempinho aqui sobrando. Olha só, a pessoa que perguntou é a Soninha, né? Então, Soninha, em algumas situações, eu acho que não muitas, na verdade, são poucas são exceções, digamos assim. Em alguns casos, em alguns relacionamentos de casal, um terceiro entra para que o casal passe a olhar mais para si. Não durante o caso com extraconjugal, mas quando tudo vem à tona. Né? O Bert, inclusive, relata isso em algumas situações sobre isso no livro Para que o Amor Dê Certo. Então, aquela terceira pessoa que entra, ela pode mostrar, por exemplo, que um dos parceiros, o que foi traído, não estava olhando para o traidor, para o infiel. Não estava olhando da maneira certa. Por exemplo, estava dando mais atenção para o trabalho, para os filhos, ou sei lá para o quê. E aí aquela pessoa entrou para sacudir. Só que, lógico, vamos combinar que precisa muita maturidade de ambos os dois para perceberem isso. Precisa os dois buscarem ajuda, precisa os dois, sabe? Não é uma coisa fácil. Porque qual é o senso comum? O que dita as regras, né? Especialmente das redes sociais? Quem trai como é que fala? Sem vergonha, não tem caráter, ponto final, não é assim? Só que em termos de relacionamento não é bem assim. Nos relacionamentos não funciona isso e ponto final. Os relacionamentos são dinâmicos. As questões são dinâmicas. Por isso, só fazendo parênteses, que cada constelação é uma constelação. Por isso que não tem como eu analisar uma pessoa, algo que a pessoa traz aqui e dizer, bom, isso aqui é isso aqui, como algumas pessoas já até trouxeram. Não dá, porque é muito dinâmico. Então pode ser que um terceiro que entra na relação, ele entra para sacudir as estruturas daquela relação, para mostrar posturas muito erradas de ambos os lados. E aí, nesse sentido, vem para ajudar. Porque se o casal volta a se olhar de uma maneira mais madura, pode ser não, tem tudo para dar certo. Para recomeçar e dar certo. Tá bom? Não sei se eu expliquei, mas vamos lá. Guilherme, relacionamento que vai e volta, não dá certo, mas sempre estão juntos. Aí não dá para eu te dizer porque, Valéria, porque são muitas situações, né?
Pode ser repetindo um padrão, né? Padrões familiares, ou porque o casal ainda não tem a maturidade para lidar com as suas dificuldades, porque não olha para dentro de si, porque não é autorresponsável, porque ainda não conseguiu deixar o passado, e aí fica nesse lenga-lenga, tá? Geralmente isso acontece muito com casais muito jovens, né? Vocês vão prestar atenção, casais muito jovens acontece muito isso. Eu mesmo já tive alguns relacionamentos lá atrás onde ia e voltava algumas vezes. Por quê? Porque não tem maturidade. Porque quando a gente é mais novo, principalmente, a gente não olha o relacionamento de casal como uma oportunidade de autoconhecimento, né? A gente olha só como o quê? Como uma diversão, como uma questão de prazer e por aí vai, né? Quando a gente amadurece, a gente percebe que não dá para ficar acabando indo e voltando, porque isso faz a desgastar mais ainda a relação, né? Isso, literalmente entender que não existe vítima, tá? Quando a pessoa separa e casa novamente, comete o mesmo erro no segundo casamento, o segundo casamento pode haver separação novamente? Pode. Se a pessoa ainda não aprendeu o que tinha que aprender, ela vai continuar dando com um burro na água, né? Vou falar de mim, gente. Eu estou no terceiro casamento, terceiro casamento, que é com a Thaís. Todo mundo aqui, quer dizer, as pessoas mais antigas que me acompanham já sabem disso, eu não escondo para ninguém. Tudo bem que os 2 primeiros relacionamentos que eu tive não terminaram pelo mesmo motivo, mas precisei errar 2 vezes para encontrar a Thaís, Santa Thaís, né? Só que não, né, Thaís? Para encontrar a Thaís, para poder como é que diz? Para poder fazer o negócio do jeito certo, ou, enfim, para consertar certas coisas, ou para colocar em prática coisas que eu aprendi lá atrás, por conta desses 2 relacionamentos que não deram certo, por exemplo, tá? Então pode ser, não vê, gente, fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho, né? Não vê a Gretchen? A Gretchen vai pro 18º casamento. 18º. A Gretchen é a expressão viva daquela dito popular, né? Daquela expressão, sou brasileiro, não desisto. Então a Gretchen tá lá, ela tá tentando, cara, uma hora ela vai acertar. Ou então, se ela não acertar nessa vida, ela acerta na próxima, para quem acredita em outras vidas, né? Gente, deixa eu continuar. Eu tenho que fazer uma brincadeira. Ô, Guilherme, tu não tem jeito, né? Tem que fazer uma brincadeirinha, ainda mais falando da vida dos outros. Mas, poxa, é a única pessoa que eu conheço que tá casando 18 vezes. Que casou 18 vezes. Eu não conheço ninguém aqui, né? E nem eu, casei só 3, né? Graças a Deus. E pretendo, deixa eu me benzer aqui, parar na 3ª, né? Vamos lá, né, Thaís? Gente, deixa eu continuar aqui, depois eu volto para responder algumas perguntas, né? Porque ainda tem tempo. A 5ª e última postura sistêmica que eu quero trazer hoje, e aí as outras 5, lembrando, gente, para quem chegou aqui depois, eu escrevi 10 posturas sistêmicas que ajudam na relação de casal. 10. Só que, por questão de tempo, lógico, não dá para falar das 10, ia ficar muito longo e tal. Então, eu vou falar de 5 hoje, e na próxima quarta-feira, que dia é quarta-feira da semana que vem? Eu acho que, salvo engano, quarta-feira da semana que vem é 9. No dia 9 de setembro, eu volto para mais uma live aqui, provavelmente às 21 horas, para falar das outras 5, tá? Então, quarta-feira que vem tem a parte 2, a missão dessa live, beleza? Então, vamos para a 5ª e última postura. Aí eu falo dela e se sobrar um tempinho eu respondo mais perguntas, tá? Lembrando que eu não vou responder perguntas de caráter pessoal, eu respondo perguntas genéricas, tá? Perguntas pessoais não é aqui o lugar de fazer pergunta, tá? Porque não dá para responder. A 5ª postura é buscar ajuda quando necessário. Gente, e aí é buscar ajuda externa. Se tem uma coisa que ajuda o casal, é buscar ajuda. Eu sei que é redundante falar isso, e foi de propósito, mas é isso mesmo. Às vezes o casal chega num ponto, a relação chega num ponto, que ou você busca ajuda de um terapeuta, de um constelador, do padre, do pastor, sei lá, ou você busca ajuda, ou nada feito. Isso. Valeu, Andressa. Obrigado. A Andressa botou aqui
as 5 posturas que eu coloquei. Tá? Eu vou colocar também depois mais na frente, tá, Andressa? Mas obrigado, viu? Então, quando o negócio está pegando, quando o bicho está aperreando, quando o bicho está pegando, eu tenho que buscar ajuda, gente. Essa coisa de achar assim, a gente não está bem. E vamos combinar, né, homens. Não sei se tem homens aqui, ou deve ter, né? Porque 106 pessoas, não é possível que não tenha um homem. Então vamos combinar, né, homens? Essa é uma postura bem nossa, né? Não, vai dar tudo certo. Daqui a pouco melhora. É só uma fase. A gente se acerta. Não precisa de ajuda, não. Pra que tu vai fazer esse negócio de constelação? Pra que terapia de casal? Não precisa. A gente se resolve sozinho. Né? Então a ajuda, ela é necessária. Claro que tem caso e casos. Tem casos e casos. Tem casos em que a ajuda, ela pode ser... Tem situações em que dá para o próprio casal resolver entre si. Mas tem muitas coisas que não dá para o casal resolver entre si. E aí, gente, é preciso ter humildade, viu, homens? Especialmente para os homens. Aqui é um puxão de orelha, no bom sentido, para os homens. Viu, homens? É preciso humildade para reconhecer que uma ajuda externa é muito válida. Porque a gente tem propensão a ficar olhando só para o nosso próprio umbigo, cheio da razão. Né? E se a constelação consegue ajudar, nossa, só consegue. Não necessariamente, não precisa ser necessariamente os dois que precisam constelar, mas dá para fazer constelação de casal, tranquilamente. Eu faço e eu digo que é o meu atendimento preferido. É o mais difícil, porém é o meu preferido. Né? Então, a ajuda, ela é necessária, porque muitas coisas estão aqui e que a gente não consegue aqui sozinho acessar aqui, sair daqui e vir para cá, porque é aqui que está a solução. Tá? Então, quem pensa que os problemas de casal se resolvem só entre casal, não é bem assim. O casal precisa, sim, muitas vezes, ou uma das partes, né? E aí acontece muito o que, gente? Muitos casais têm dificuldade, aí a mulher sugere para o cara, né? E isso aqui que eu estou falando é muito comum, tá? Não estou generalizando, não. Aí acontece o problema, tá tendo um problema, infidelidade, agressão, ou sei lá. Pera aí, gente, calma lá que eu vou já responder. E aí a mulher quer que o cara vá junto. Só que o cara não quer. Porque ele tem preconceito, porque ele não está acostumado a olhar para dentro, e por uma série de motivos, né? Porque ele não está acessado, porque ele tem dificuldade de se comunicar. Beleza. Aí a mulher quer porque quer que o cara vá. Gente, tem que respeitar. Tem que respeitar o limite do outro. Porque aqui, como tudo na vida, só funciona quando os dois querem. Mas sabe o que a minha experiência tem me dito sobre isso? Que quando a mulher quer muito que o outro vai e ela vai sozinho, quem está precisando de ajuda não é nem tanto o outro, não. É mais ela. Porque, de novo, vamos voltar lá para cima, né? O que é mais fácil? Eu olhar para a minha dor, para os meus problemas, para minhas questões, ou apontar o dedo para o outro? Dizer, você que é o causador da nossa dificuldade. Então, eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso, né? A culpa é sempre do outro, o nome do vídeo. A culpa nem sempre é do outro, né? Então, se o casal está disponível, amém. Mas se não está disponível, faça a sua parte. Vai lá, busque ajuda, você sozinho. Né? Não fique esperando cair do céu. Não fique esperando que um dia o seu marido ou a sua esposa, que é mais difícil acontecer, acordar e dizer assim, poxa, hoje eu acordei com vontade de fazer uma constelação. Hoje eu acordei com vontade de ir no terapeuta. Não vai acontecer. E também não adianta fazer o quê? Chantagem emocional ou fazer pressão. Não resolve. Tá? Deixa eu voltar agora um pouquinho aqui. Olha só, eu quero comentar uma coisa aqui. Mas a constelação resolve o problema de casal? Gente, constelação não resolve problema nenhum. Constelação não é para resolver. Constelação é filosofia aplicada. Constelação serve para mostrar a origem do problema e a solução do problema. Mas a solução do problema, da questão,
por exemplo, se for uma questão de casal, é o casal que tem que correr atrás. Então eu sou muito chato com essa coisa das palavras, né? Então não, a constelação não resolve. A constelação mostra caminhos. Tá bom? A constelação ajuda a pessoa a enxergar de onde ela está para onde ela deve ir. Mas quem tem que ir é a própria pessoa ou é o casal. Tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem uma coisinha que eu queria comentar. Rapidinho. Questões pessoais eu não vou comentar, gente. Não dá, não rola. No relacionamento de casal, para mim vale o seguinte: tudo é combinado, não é caro, isso faz diferença. Tudo que é combinado não é caro, isso faz diferença. Era isso aqui. Verdade. Eu pensei que era uma pergunta. Tá? Vamos lá. A ajuda terapêutica ainda é vista como fraqueza, fracasso, fraco e até fresco. Gostei do fresco para as pessoas. Principalmente pelos homens. É verdade. Não é à toa que a minoria não é à toa que são a minoria nessa busca de autoconhecimento. É verdade, Fernanda. Mas olha só, a gente também, puxei a orelha dos homens, mas eu tenho que dizer uma coisa que é uma verdade. Eu até já fiz uma live falando sobre isso. Nós homens, nós somos ainda culturalmente, socialmente, compelidos a não olhar para dentro da gente, para dentro de si. Tá? Não estou defendendo os homens, tá? Isso aqui é uma constatação. Nós homens ainda somos acostumados, ainda somos doutrinados, ensinados a olhar para quê? Para fora. É o homem que tem que sair de casa para ganhar o sustento. O homem não chora, o homem não pode sentir. Quando o cara é muito sensível, é fresco, é homossexual, é isso, é aquilo outro. Nada contra o homossexual, gente, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? É que esse cara é muito fresco, qualquer coisa ele... Não é assim? Então isso tolhe, gente. Isso tolhe o homem, cara. Quando eu era... vou ter que falar isso, né? Parece que eu tô velho. Mas quando eu era mais novo, quando eu comecei esse caminho de autoconhecimento, há 10 anos, nós estamos em 2020, em 2010 eu entrei nesse caminho de cabeça mesmo, eu tinha vergonha de falar com os poucos homens que eu me relacionava, ou com os homens que eu me relacionava, eu tinha vergonha de falar sobre autoconhecimento, sobre questões minhas. Só falava isso quando estava no espaço terapêutico, ou quando estava com o terapeuta. Eu tinha vergonha das postagens que eu fazia no Facebook. Naquela época não tinha Instagram. Era só meu Facebook pessoal, inclusive. Não tinha nem com Facebook de constelação. Eu postava, mas eu ficava com vergonha do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam comentar, especialmente os homens. Tá? Então, assim, tem que dar esse desconto para nós também, né? Para aqueles que ainda não acordaram para a realidade interior, porque para eles não é difícil. Tá bom? Constelação funciona para criança? Total. Só funciona. E para criança, quem constela não é a própria criança. São os pais, um dos pais ou o pai ou o responsável que faz a constelação pela criança, tá? Vai ficar no YouTube, vai ficar gravada, mas não aqui no IGTV, no meu canal no YouTube, tá? Bom, gente, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que legal, uma amiga minha, a pessoa está perguntando, a Cândida Lopes, uma amiga minha fez o teu curso Caminhando para o Mais e me indicou porque ajudou muito ela. Quando vai abrir uma nova turma? Em breve, tá, querida? Em breve, né? O Luiz, em breve, vai ser aberta uma nova turma. Ainda esse ano, acredito que a gente vai abrir, né, Thaís? No mundo feminista é necessário que os homens sejam defendidos. Mas não fala essa palavra feminista porque isso dá confusão sempre. Eu aboli essa palavra, porque eu não quero confusão mais. Falei uma vez aqui, isso deu um rebuliço. Mas assim, não é defender, tá? Eu só estou dizendo a realidade, gente. Os homens têm essa dificuldade, né? E aí as mulheres, graças a Deus, estão mais abertas a isso, porque também é uma questão cultural e social e da própria natureza delas olhar mais para dentro, né? Ok? Fernanda está dizendo, um terapeuta que fez um grupo de pathwork só com homens, deu certo, ficaram... cara, sonho de consumo. Falando em homem aqui, entrou meu amigo Elpidio. Grupo de pathwork de homens é sonho de consumo, tá? Gente, então era isso que eu queria trazer, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A gente ainda tem mais 4 minutos. Se tiverem perguntas, agora é a hora de fazer, tá? Porque eu já terminei as 5 posturas. Na próxima semana eu falo as outras 5, tá? Só para dar água na boca...
Deixa eu ver, vou falar uma das que eu... Não vou falar sobre a postura, eu vou falar qual é a postura. Uma das 5 que eu vou falar semana que vem. Ah, essa daqui eu acho que é legal. Às vezes, sair da relação é a melhor solução. Até rimou. Essa é uma das 5 posturas. Mas é só para deixar com água na boca para vocês, para a próxima quarta-feira, dia 9, provavelmente às 21 horas, a gente está aqui junto de novo, né? Quando meu marido fala que não precisa de ninguém para nada, o que pode ser? Pode ser muito orgulho, muita arrogância e muita pena na vida que ele não vai receber. Porque, gente, é muita arrogância dizer que a gente não precisa de ninguém para nada. Tá? E eu já paguei a boca por isso, eu já fui assim, sabe? Viu? Eu já fui assim e apanhei pra caramba por dizer isso, por pensar assim. Nós não estamos sozinhos. A gente precisa da ajuda dos outros, sim. Nós somos seres sistêmicos, interdependentes, tá? Eu posso constelar sobre características do meu que vejo no meu esposo. Do meu o quê? Cortou, não entendi. Bom, gente, é isso. Quanto tempo esperar para constelar um tema que já constelei? 6 meses, pelo menos. No mínimo 6 meses, tá? De 6 meses para 1 ano. Mas a partir de 6 meses já dá para rever. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar gravada no meu canal no YouTube. Eu não vou colocar no IGTV, tá? No meu canal no YouTube ela vai estar disponível a partir de amanhã, no mais tardar sexta-feira. A gente vai colocar o link. Falei aqui, a saliva saiu. A gente vai colocar o link no Story, tá bom? Quero agradecer de coração a presença de todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado para quem entrou desde o começo e escutou a música do Legião Urbana. Esse comecinho ele não vai ficar gravado na live do YouTube, porque o YouTube, se eu entrar com a música do Legião, ele barra, né? Por questões de direitos autorais. Então, não vai... Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Quarta-feira que vem fica já marcada a nossa próxima live às 21 horas, provavelmente. Eu vou só confirmar, tá? Mas próxima quarta-feira, provavelmente às 21 horas, para a gente falar das outras 5 posturas que ajudam na relação de casal. Beleza? Gente, brigadão, Paulinha. Beijo, minha querida. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que me prestigiou. Hoje a casa estava cheia, graças a Deus. Um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Eu vou desligar antes que a live caia, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Eu que agradeço.